Olá, pessoal! A aula de hoje vai ser sobre a Atividade Paraná 2021, a primeira edição. Essa aqui é a prova da terceira série do ensino médio. Então, o primeiro exercício de matemática, ele era o número 16, tá? Por isso que já começa no 16 aqui. Então, ele fala assim: para acessar a garagem de um prédio, foi construída uma rampa que forma um ângulo de 20 graus com o solo, como na imagem aqui. Ao subi-la, o carro desloca-se horizontalmente por 10 metros de distância, conforme a imagem. Então, aqui a gente tem a rampa e o ângulo de 20 graus aqui e essa distância de 10 metros. O comprimento da rampa mede aproximadamente. Se ele quer saber o comprimento da rampa, ele quer saber essa medida aqui, ó. Ele quer saber que a gente vai chamar ela de x. Aqui tem alguns dados, ó, seno, cosseno e tangente. Então, eu já sei que vai ser uma relação trigonométrica aqui nesse triângulo retângulo. Mesmo não aparecendo aqui, eu sei que se é um triângulo aqui com um ângulo reto, aqui tem 90 graus. Se eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, eu sei que eu vou ter a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui seria a minha hipotenusa. O meu ângulo que eu vou trabalhar é o de 20 graus. Então, esse aqui seria o meu cateto adjacente. E aqui seria o meu cateto oposto. Se eu sei que eu vou precisar trabalhar com o meu cateto adjacente e com a hipotenusa, então cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno que eu vou usar. Embora tenha os três aqui, a gente só vai usar o cosseno. Então, eu vou usar cosseno de 20 graus, que é o ângulo que nós estamos trabalhando, é igual ao cateto adjacente, no caso 10, sobre a hipotenusa, que é o que nós queremos achar que é o x. O cosseno de 20 graus, o exercício já deu aqui um valor aproximado de 0,94. Então, eu vou colocar aqui que vale 0,94, igual a 10 sobre x. Como é uma igualdade aqui de frações, eu posso fazer a multiplicação cruzada, tá? Lembrando que quando não tem nada embaixo é 1, então vai ficar x vezes 0,94 vai ficar 0,94x. 10 vezes 1, 10. Esse 0,94 tá multiplicando aqui o x, vai passar para o outro lado, dividindo. Fazendo a divisão de 10 por 0,94, a gente tem um valor também aproximado de 10,6. Então, a nossa alternativa correta seria a letra C, 10,6 metros. Beleza? Esse de primeiro aqui. Agora, vamos para o segundo, 17. Então, no exercício 17, ele fala assim: considere os pontos K, L, M, N e O, apresentados no plano cartesiano abaixo. Nós temos aqui o plano cartesiano, eixo X, eixo Y, e esses pontos citados aqui em cima. Qual desses pontos possui coordenadas 2 e menos 4? Quando a gente tem um par ordenado, assim, lembra que o primeiro valor é sempre correspondente a X e o segundo valor é sempre correspondente a Y. Então, eu tenho que achar o ponto que é 2 para X e menos 4 para Y. Qual vai ser esse ponto? Então, vamos ver, ó. 2 para x, tá aqui, e menos 4 para y. Então, o ponto que eu quero é esse aqui, ó. O ponto N, 2 para x, menos 4 para y. Então, alternativa correta, letra D. Esse era bem fácil, né? Continuando, então, nós temos aqui o exercício 18. Exercício 18 fala assim: para o último Natal, João enfeitou todo o contorno da parte externa de uma casa com uma mangueira de luzes coloridas de LED. Para saber quantos metros dessa mangueira comprar, João calculou o perímetro de sua casa, cujos cômodos são retangulares. Com base na planta baixa representada a seguir, essa planta baixa aqui, para enfeitar todo o contorno de sua casa, João comprou no mínimo quantos metros de mangueira de luzes coloridas de LED? Então, ele quer dar a volta aqui na casa dele inteira, colocando aqui uma mangueira de LED colorida, tá? Então, para isso, a gente vai precisar fazer o perímetro aqui dessa figura.
tá? Então, aqui mede 6, aqui mede 11, aqui mede 4, aqui mede 2. A dúvida seria desses dois valores aqui, né? Aqui e aqui. Mas o que que eu sei? Eu sei que se eu somar esse valor com esse valor, vai dar nada mais, nada menos do que esse valor total que eu tenho aqui, tá? Então, como que eu vou fazer esse perímetro? Então, esse meu perímetro aqui vai ser o 11, que eu já tenho aqui. Vou fazendo contorno. Mais 4, mais 2, mais 6. E daí, esses dois lados que não tem, equivalem a mais uma vez o 11 aqui. Somando tudo, nós temos 34, tá? Metros. Então, a alternativa correta é a letra C, 34 metros. Um exercício simples também, bem tranquilo de fazer. Agora, a gente vai ver 19. Então, 19 fala assim: Carlos é serralheiro e utilizou uma chapa retangular de 18 metros quadrados para fazer um portão de garagem. Ele perfurou essa chapa com 4 aberturas triangulares idênticas. Aqui estão as aberturas. Observe na figura abaixo essa chapa e as aberturas criadas. Aqui acabou ficando grudado, que eu já peguei esse exercício pronto lá da prova. Mas é aberturas criadas em cinza com algumas de suas medidas. Então, cada triângulo desse daqui, ele tá ampliado aqui, ó. Então, a base desse triângulo é 1,3 metros e a altura dele é 0,4 metros. Ele pergunta, após perfuradas as 4 aberturas triangulares, a chapa ficou como? Ele quer saber a área dessa chapa sem essas aberturas aqui. Então, eu tenho a área total, né, dessa chapa inteira, e eu preciso saber a área desses triângulos aqui, correspondente a esses triângulos. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para eu calcular a área de um triângulo, então eu sei que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Eu tenho a base e tenho a altura. Então, a gente não tem aqui muito segredo na hora de fazer. Então, eu tenho que a área do triângulo vai ser a base, que é 1,3, vezes a altura, que é 0,4, dividido por 2. A área do triângulo vai ficar 0,52, que é essa multiplicação, dividido por 2. A área do triângulo deu 0,26 metros quadrados. Beleza, só que essa área aqui é de um triângulo e nós temos aqui 4. Então, eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar agora por 4. Então, eu tenho que 0,26, preciso multiplicar por 4 para saber daí a abertura dos 4 ali. Qual que seria a área? Multiplicando por 4 dá 1,04 metros quadrados. Consegui a área total aqui dos 4 triângulos. Agora, se eu já sei a área total da chapa retangular e sei a área total das aberturas dos triângulos, é só eu diminuir uma da outra. Então, eu vou fazer 18 menos o que eu achei aqui, 1,04, que vai me dar um total de 16,96 metros quadrados, que é a alternativa E. Agora, 20. A 20 fala assim: observe que a reta numérica abaixo está dividida em segmentos de mesma medida. Aí nós temos uma reta aqui. O número menos 1,75 está representado nessa reta pelo ponto. Se ele está negativo, ó, menos 1,75, eu já sei que ele está aqui à esquerda do zero. Então, eu já posso descartar tanto o ponto O quanto o ponto P. Ele está à esquerda. 1,75, ele está entre o menos 1 e o menos 2. Então, entre menos 1 e menos 2 vai estar 1,75. Vamos confirmar aqui se vai ser o M, ó. Aqui seria exatamente a metade entre menos 1 e menos 2. No caso, menos 1,5. Como aqui dividiu na metade de novo, então é o menos 1,75. Então, o ponto que eu quero, na verdade, é o ponto M, letra B. Agora, mais 2 aqui.
Vamos para o 21. Então, o exercício 21 fala assim: uma fábrica de bolachas embala e distribui todos os dias um lote idêntico de pacotes de bolacha. Essa fábrica possui 3 máquinas embaladoras e juntas embalam um lote em 240 minutos. Foram adquiridas por essa fábrica 3 novas máquinas iguais às máquinas já existentes, que atuarão juntamente com as demais, embalando os pacotes plásticos de bolacha da produção. Após a incorporação das novas máquinas na produção, o tempo em minutos que essa fábrica levará para embalar um desses lotes de pacotes de bolacha é. Então, nós temos a seguinte situação: nós temos uma quantidade de máquinas e um tempo em minutos. Então, vou colocar aqui que eu tenho máquinas e elas demoram um certo tempo, minutos aqui. Então, eu tenho no início 3 máquinas e elas demoram 240 minutos. O exercício fala ali que eles adquiriram mais 3 máquinas. Então, ao invés agora de 3, eu tenho 6 máquinas. E ele quer saber o tempo que elas levarão agora para fazer o mesmo serviço que faziam antes. O número de máquinas aqui, ele aumentou, correto? Então, a flechinha aqui está para cima, aumentando o número de máquinas. O que vai acontecer com o tempo? Se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu vou diminuir o tempo gasto na produção desses pacotes de bolacha. Então, é aqui uma regra de 3 e ela é inversamente proporcional. Essas grandezas são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que eu vou ter que inverter uma dessas 2 frações. Eu vou inverter a segunda aqui, ó. Poderia ser a primeira também, que o resultado vai dar o mesmo. Eu teria que colocar 3 sextos e 240x, né? Como é inversamente, inverti aqui, ó. Ficou x em cima e o 240 embaixo. Agora sim eu faço a multiplicação cruzada para resolver aqui a minha regra de 3. Então, vai ficar 6 vezes x, 6x. 240 vezes 3, 720. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 720 dividido por 6, x igual a 120. Ou seja, agora as máquinas levam 120 minutos. Alternativa D. Vamos por o 22 agora. No 22 ele fala assim: segundo uma companhia de energia elétrica, o preço de 1 kWh em uma determinada cidade é de 45 centavos. Para o próximo mês, devido ao aumento dos custos de produção e distribuição de energia elétrica, o preço sofrerá um reajuste de 8%. Aí ele fala: o preço do quilowatt-hora após o reajuste passará a custar aproximadamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu preciso saber quanto que é 8% de 45 centavos. Então, eu vou fazer aqui de uma maneira prática aqui, ó. Então, é assim: 8%, que é a porcentagem que ele diz que vai ter de aumento, 8%, então transforma em fração aqui, vezes o 45 centavos. Multiplicando aqui em cima vai me dar 3,6 centésimos. Dividindo vai ficar 0,036. Beleza. Descobri que o reajuste será de 0,036 centavos no caso. Eu preciso pegar esse valor aqui e juntar com o preço antigo. Então, eu vou fazer 45 centavos, vou deixar para fazer as aproximações de casa decimal no final. 0,36. Isso aqui vai me dar 0,486. Como nosso sistema monetário aqui só vai até centavos, então eu não posso ter 3 casas decimais depois da vírgula. A gente só tem 2, né? Como a próxima casa aqui do que eu quero é maior do que 5, a gente aproxima ele para 49. Então, isso aqui foi um valor aproximadamente de 49 centavos. Tá? Então, alternativa correta, letra C. Agora, o próximo. Então, ele fala assim: André e Giovanni gostam de jogos de adivinhação envolvendo cálculos matemáticos. Eles estão sempre desafiando um ao outro. André propôs a seguinte adivinhação: o quadrado de um número subtraído de 8 é igual ao seu dobro.
Qual é esse número? Giovanni acertou. O conjunto de solução dessa adivinhação em números reais é... Então, ele quer saber aqui do que ele falou, qual que é o nosso conjunto de solução. Então, ele diz aqui, o quadrado de um número. Como eu não sei que número é, vou colocar uma letra elevado ao quadrado. Subtraído de 8, menos 8, é igual ao seu dobro. O dobro do número que eu não sei. No caso, 2x. Dobro é 2 vezes, o número é x. Isso aqui vai me gerar uma equação do segundo grau, mas ela ainda não tá na forma ordenada, né? Então, eu vou deixar ela certinha aqui, ó. X ao quadrado, o 2x vai passar para cá. E o menos 8 continua. Agora, igual a zero. Agora, a gente consegue resolver. Vou resolver a equação do segundo grau aqui através da fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho que o x é igual a menos b. O valor do b aqui, vamos tirar o valor do a, do b e do c. A, B, C. O A está na frente do x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado é 1. O B é o coeficiente do x, menos 2. E o C é o termo independente, o que está sozinho, menos 8. Então, é menos B. Se o B já está negativo, então vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. O B é menos 2. Menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que é menos 8. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Beleza. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Jogo de sinais, menos com menos mais, ficou 2 positivo. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Multiplicação, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Continuando ainda aqui, vou somar aqui o que está dentro da raiz. Então, vai ficar 2 mais raiz quadrada de 36 sobre 2. Tirando a raiz quadrada de 36, vai ficar x igual a 2 mais ou menos 6 sobre 2. Quando a gente extrai a raiz, está na hora de fazer o x' e o x duas linhas. Lembrando que no x' a gente usa o valor positivo. Então, vai ficar 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2, 4. E no x duas linhas, por sua vez, nós usamos o valor negativo. Então, vai ficar 2 menos 6 sobre 2. Vai ficar menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, o nosso conjunto de solução é 4 e menos 2, tá? Ou menos 2 e 4. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, eles inverteram, colocaram primeiro o x duas linhas. Então, ó, letra A, menos 2 e 4. Vamos lá agora para o 24. Na loja de eletrodomésticos em que Pedro trabalha, todos os funcionários recebem uma comissão pelas vendas realizadas. Sendo assim, o salário mensal do Pedro é composto por um valor fixo de R$ 1.200, acrescido de uma parte variável que representa 1/5 da quantia total vendida por ele naquele mês, em reais. Em junho de 2021, Pedro recebeu R$ 2.500 de salário. Qual foi a quantia total vendida por ele esse mês? Então, ele diz aqui que tem um valor fixo. Esse valor fixo não pode estar junto com nenhuma variável, porque o nome já diz, é um valor fixo, ele tem que ficar sozinho aqui. Acrescido, quando ele fala acrescido, é mais. De uma parte variável, que representa 1/5 da quantia total vendida por ele. Então, eu tenho 1/5 de X, porque eu não sei quanto que ele vendeu. E daí ele fala que ele recebeu 2.150. Então, isso aqui vai ser igual a 2.150. Beleza, então, agora eu vou isolar aqui esse 1/5 de X. Ou só X sobre 5, né? Porque 1 vezes X é X. Então, eu já vou deixar X sobre 5 igual 2.150. O 1.200 está positivo, passa para o outro lado negativo. Resolvendo ali aquela subtração, vai ficar 950.
Esse 5 que está dividindo aqui, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar x igual a 950 vezes 5. O valor do x, que é o salário dele, que é o tanto que ele vendeu ali, tá? É 4.750, que é a alternativa B. Tá? Isso foi o tanto que ele vendeu. Desse tanto, ele ganha 1/5, tá? Então, divide esse valor por 5, soma com 1.200, que vai dar 1.150, que foi o salário dele nesse mês. Vamos para 25, quase acabando. Na 25, ele fala assim: no gráfico abaixo está representada uma função f menos 6 a 8, ou seja, ela sai do menos 6 até o 8. Então, ó, de menos 6 até 8 positivo. Em números reais, quais são os intervalos de crescimento dessa função? Então, ele quer saber quais intervalos que essa função está crescendo. Então, a gente vai observar. Esse intervalo aqui, ela está decaindo. Aqui, ela manteve a mesma coisa. Aqui, ela cresceu. Tá? Então, ela cresceu do 1 até o 2. Tá? Então, do 1 até o 2, ela está crescendo, que é esse pedacinho aqui. Aqui, ela manteve novamente. E aqui, ela cresceu de novo. E aqui, decaiu. Então, ela cresceu do 1 ao 2, que já tá aqui. E ela cresceu também do 5 ao 7. Então, esse intervalo E aqui, que é exatamente o de crescimento dessa função. Agora, a 26. A 26 fala assim: Célia decidiu economizar diariamente parte de seu salário, guardando a quantia economizada em uma caixa vazia. No primeiro dia, guardou R$2 e a partir do segundo dia, guardou sempre R$3 a mais do que havia guardado no dia anterior. Então, sempre vai somando 3 aqui. Quantos reais Célia acumulou na caixa em 15 dias? Então, nós temos aqui o que a gente chama de PA, uma progressão aritmética, tá? Ela vai sempre aumentando aqui esses valores, tá? Em 3 lá. O que eu posso fazer aqui? Ela quer saber o tanto que ela acumulou depois de 15 dias. Mas eu não sei quanto que tava lá, quanto que ela colocou nesse 15º dia. Como que eu posso saber? Aqui já tem até os dados do problema, ó. Fazendo o termo geral aqui. Então, essa formulazinha do termo geral aqui, eu consigo achar o termo no 15º dia. Então, aqui o AN vai ser o meu A15. O A1, que é o primeiro dia que ela guardou lá, no primeiro dia foi R$2. O N é o tempo que eu quero, no caso 15. E o R é de quanto em quanto que tá aumentando. Como tá aumentando R$3, então a gente multiplica aqui por 3. Tá? Então, a gente vai fazer tudo isso para fazer, primeiramente, o 15º dia lá, quanto que ela tava guardando. Para daí a gente conseguir saber quanto que ela acumulou, que seria a soma de todos esses valores. Então, o A1 seria o meu 2. O N é o 15, quantidade de dias que ela deixou guardado, menos 1, né, que já é aqui da formulazinha. O R é a razão, ele tá aumentando a cada dia R$3, então o R é 3. Então, o A15 vai ficar, resolve primeiro o que tá dentro do parênteses, 14 vezes 3. Tenho que resolver multiplicação primeiro. Então, A15 igual a 2 mais 14 vezes 3, 42. A15 igual a 44. No 15º dia, ela estava colocando R$44 dentro da caixinha. Agora, para não precisar ficar somando certinho, R$2, daí mais 3 para colocar no segundo dia, mais 3 para colocar no terceiro, existe essa formulazinha aqui para calcular a soma já desses valores. Então, eu quero a soma dos 15 dias, o N é 15. O A1 é o primeiro termo, ou seja, o 2. O AN é o último termo, que é o que eu quero, que é no caso do 15, que a gente acabou de achar o 44. Ele é o número de termos, no caso, ela guardou por 15 dias, dividido por 2. Então, a soma
desses valores vai ficar 46 vezes 15 dividido por 2. 46 vezes 15 dá 690. Dividido por 2, R$ 345. Então, ela vai ter um total de R$ 345 após o 15º dia. Agora, essa 27 aqui, então ele fala assim: o gráfico que melhor representa a função f de x igual a 5 elevado a x, definida em R mais ou menos, né, que pode ser positivo ou negativo, é. E daí, não, positivo não, é excluindo o zero, né? Então, vamos lá. Como a gente vai fazer, então, para resolver? A gente vai colocar algum valor aqui para a gente conseguir definir. Vocês perceberam que todos os gráficos têm algum valor aqui específico? A gente pode fazer isso. Então, eu vou pensar. Se o meu x fosse 1, se o x fosse igual a 1, como que ia ficar? Ia ficar 5 elevado a 1. 5 elevado a 1, 5. Então, se o x fosse 1, o meu y, que é o f de x, ia ser 5. Então, vamos ver se a gente acha algum desses gráficos que tem 1 para x, 5 para y já. Daí a gente já vai tentar matar a charada aqui no primeiro ponto. Se não der certo, se tiver mais de uma opção, a gente tenta colocar outros valores daí. Então, ó, x igual a 1. Aqui o x igual a 1, o y não tá igual a 5. Na letra B, o x igual a 1, o y não está igual a 5. Na letra C, o x igual a 1, o y está em menos 5 e não 5 positivo. Na letra D, o x está igual a 1 e o y está igual a 5. Opa, essa aqui deu certo, ó. E aí, no x igual a 1, o y está igual a 0. Então, a única que se encaixa é a letra D. Não preciso nem pensar em outro valor, tá? Já posso definir só com aquele valor mesmo. Agora, 28, fala assim: no plano cartesiano abaixo, está representado parte do gráfico de uma função do tipo logarítmica, definida no conjunto dos números reais positivos. Aí embaixo ele fala: a expressão algébrica que define essa função é. Então, como ele falou que é uma função logarítmica, eu sei que a função logarítmica vai ser igual a log de algum valor, log de x no caso. Vamos usar o mesmo princípio que a gente usou ali na outra. Como é logaritmo, e a gente não tem a base, aqui no caso a base seria 10, eu vou usar os valores mais fáceis que tem. No caso, o x igual a 1. Como que seria o x igual a 1? Ele ia ficar log de 1. Como que eu sei quanto que é o log de 1? Lembra que logaritmo é uma maneira diferente de representar a potenciação. Como ele não aparece base nenhuma aqui, significa que a base dele é 10. Então, na verdade, eu estou procurando 10 elevado a algum valor que o resultado dele dê 1. Qual que seria? 10 elevado a quanto que o resultado vai dar 1? 10 elevado a 0, só pode ser, né? Então, o log de 1 é igual a 0. Beleza. Então, se o x vale 1, o meu y vai valer 0. Vamos pegar algum outro valor aqui para confirmar. X igual a 10, que também vai ficar fácil. Então, vai ficar log de 10. Vamos ver quanto que vai dar isso. Lembrem que quando não tem base nenhuma aqui no logaritmo é 10. Então, eu estou procurando 10, que é a base, elevado a quanto que vai dar o próprio 10, que é o logaritmando aqui. Então, 10 elevado a quanto que vai dar 10? 1. Descobrimos, então, dois possíveis valores aqui. Tá? Vamos agora observar o gráfico. Então, quando x é igual a 1, o que acontece? Quando x é igual a 1, o y aqui, ó, deu 2. Ele aumentou 2 do que a gente tem aqui. Aqui ele disse que daria 0, e aqui ele deu 2, aumentou 2. Vamos ver se esse padrão se confirma aqui no outro valor que nós colocamos. Se o x é igual a 10, eu tô dizendo aqui que ia dar 1. Vamos ver, o x igual a 10... E aqui ele deu 3. Tá vendo que ele tá subindo 2? Então, aqui, no nosso gráfico, ele aumentou 2
E aqui também ele aumenta 2. Isso significa que para achar a nossa equação, então, eu tenho que somar 2. Então, a nossa função aqui logarítmica nada mais é do que 2 mais log de x, porque está aumentando 2 aqui, tá? Então, é a letra D. Opa, letra E, que tem um 2 aqui, ó. 2 mais log de x, tá? Agora, 29. A 29 fala assim: num estudo desenvolvido por um engenheiro de alimentos sobre o crescimento de uma cultura de bactérias, constatou-se que esse crescimento obedece à lei NT igual a C vezes 3 elevado a T, onde N representa o número de bactérias no momento T, medido em horas. Sabendo-se que no momento inicial, quando T era igual a 0, essa cultura tinha 90 bactérias, o número de bactérias depois de 5 horas será D. Então, o que a gente vai fazer no início aqui? Ele já deu um valor aqui, ele falou que se o T for igual a 0, o total ali de bactérias tem que ser 90. Então, a gente vai partir daí. Então, eu vou pegar ali o meu valorzinho ali, vezes 3 elevado a T. Ele disse, então, que o N vai ser 90. Eu preciso achar esse C aqui. E se o tempo for igual a 0. Se eu resolver essa equação, eu vou achar esse C, que deve ser alguma constante aqui, para eu conseguir definir o número de bactérias depois de 5 horas. Então, vamos isolar aqui. Então, vai ficar assim, igual a C. 3 elevado a 0 é 1. Tá? Então, eu já achei que se C é igual a 90. Achando C, eu consigo agora aplicar mais uma vez nessa mesma equação, só que agora tendo o valor do C e o valor do T, que é 5, para daí eu conseguir achar o número de bactérias. Então, o C é 90, 3 elevado agora a 5. N igual a 90, 3 elevado à quinta potência, 243. Vezes 90 vai dar 21.870. Então, agora eu tenho que é a letra B de bola, 21.870. E o último, ele fala assim: Luiz Eduardo é diretor de uma escola onde existem turmas de ensino médio no turno da manhã e no da noite. A pedido da Secretaria de Educação, ele organizou o quantitativo de alunos no ensino médio dos 2 turnos por série e por faixa etária no gráfico abaixo. Então, aqui a gente tem a legenda, ó. Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E aqui tem as idades, ó. Pra cá tá manhã, aqui tá noite. E aqui a idade, até 16 anos, de 16 anos a 18 anos e acima de 18 anos. Aqui mesma coisa. Ele pede embaixo, de acordo com esse gráfico, quantos alunos com idade acima de 18 anos estão matriculados na primeira série do ensino médio nessa escola? Então, a primeira série do ensino médio, ó, é o primeiro aqui no nosso gráfico, tá? Essa aqui é a primeira série do ensino médio. Ele quer saber os acima de 18 anos, então eu só vou olhar acima de 18 anos e acima de 18 anos. Só vou olhar nesses duas partes aqui do meu gráfico. E como ele quer só a primeira série, eu só vou olhar para o primeiro aqui, ó. Então, olhem esse primeiro, tá? Se você observar lá no gráfico, ó, ele para aqui, ó. 1 antes do 5, então ele tem 4. Então, a princípio, nós temos 4 aqui na turma da manhã. Na turma da noite, ele para aqui. Ele é 10, certinho. Então, como ele quer o total de alunos, a quantidade, é só somar. 4 mais 10, que vai me dar 14 alunos. Alternativa correta, letra A. Ok, pessoal? Essa foi a correção, então, da nossa Atividade Paraná de 2021, a primeira edição do 3º ano do ensino médio, tá? Se você gostou, então, agora se inscreve no canal, deixa seu like e continue nos assistindo. Obrigada, até a próxima.